Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, a responsabilidade com a obra de Deus ela é muito grande, porque às vezes a gente quer parar, né? Hoje, o irmão Luiz, né? E eu acredito que quando nós estamos dando testemunho, Deus também está nos fazendo falar, porque Ele quer ouvir a nossa confissão interna. Então, quando o irmão Luiz estava falando aqui, eu estava prestando atenção. Ele estava falando aquilo tudo, mas ele ao mesmo tempo está renovando a aliança com Cristo, né? Ele estava falando, eu não vou mais parar, mas ele está assinando o papel. E eu estava pensando assim, ó, eu não sabia que estava gravando, porque eu gravei a irmã cantando, eu estava gravando assim, né? E aí eu fui olhei, quando o irmão Luiz saiu daqui, que eu virei, aí eu falei, gravou o irmão Luiz dando testemunho. Então, quando nós, em Cristo, né, a Bíblia diz em Malaquias que tem um livro memorial, e em Apocalipse também diz que vai abrir-se o livro, e a Bíblia diz que quando nós fazemos voto, temos que cumprir também com o Senhor. O voto é uma coisa à parte, mas a responsabilidade que Deus coloca, porque não é nós que nos escolhemos, Deus escolhe cada um para uma responsabilidade. Então, quando Deus coloca a gente numa responsabilidade, irmão, vê o sol, todo dia ele está lá no lugar dele. A nuvem vai, a nuvem volta e está lá. Foi Deus que botou, não foi? A lua também. Se houver uma mudança de posição de planeta no espaço, a vida na Terra até acaba. Então Deus colocou tudo ali na posição. E o mesmo Deus que botou os planetas na posição, também coloca a ordem na Terra também. Né? A Bíblia diz que Deus falou para Jó, eu dei ordem às ondas, e elas não passam dali, elas sobem, elas quebram ali. Porque foi a ordem que Deus deu. Esse dia minha mãe estava me mostrando uma reportagem que tinha água preta e a água esbarrenta. E aquele rio, ele não misturava as águas. Aí eles filmaram bem na divisão assim, e ficava aquela água escura de lá e a água vermelha do barro de cá no rio. E a água não ultrapassa dali. Mas se a pessoa olhar, a mãe natureza, na verdade é assim que eles falam, inclusive no Peru eles estão ali, naquele país, eles adoram a mãe natureza. Mas a Bíblia diz que quando Jó passou por aquela prova toda que Deus conversou ali com Jó, debateu com Jó, né? Ali palestrou, aliás, que Deus não debateu com Deus palestrou com Jó, ele falou assim, eu dei ordem às ondas para quebrar ali. Então, se acontecer qualquer fenômeno de a água passar dali, Deus está no negócio. Na verdade, nesses últimos tempos, às vezes tem um tsunami. Deus está no negócio. Deus já está mostrando para a terra, olha, vou levar a minha igreja, não é verdade? Então, todos os sinais que nós estamos vendo é Jesus alertando a igreja. Mas, existem várias classes de pessoas dentro da igreja. Tem aqueles que varrem a igreja, aqueles que vão levar a palavra no hospital, aqueles que vão para o ministério, tem um ministério que é das cadeias, da delegacia. Cada um tem ministério que é da prosperidade, tem ministério que é da cura, não é verdade? Tem cada ministério. Vamos observar, às vezes aquela igreja está sempre se repetindo aquele ministério ali. Então, Deus escolhe, faz como Ele quer. Né? Então, se nós formos observar, que eu estava dentro da igreja, foi no domingo ou quinta-feira, pensando, o Espírito Santo desceu para a igreja. Então, qualquer coisa que aconteça dentro da igreja, na terra, é o Espírito Santo que está fazendo, não é verdade? Se o Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia diz que qualquer coisa que surgir, né, uma outra doutrina que surgir, fora da palavra de Deus, que seja anátema, que seja maldito. Mas se nós estamos professando a fé, está em comunhão, está participando da Santa Ceia, e se houver uma mudança dentro da igreja, e houver manifestação espiritual, porque a Bíblia diz que nós estamos vendo o ministério do Espírito, é bom a gente vigiar, porque de repente a gente fala, mas aquela igreja, aí já vão, né, apontar para lá e julgar. E a gente não pode, a Bíblia diz que quem come legume não critica quem come, não é verdade? E diz também que quando o demônio veio pegar o corpo de Moisés, o anjo não chegou e amaldiçoou o demônio, ele falou assim, o Senhor te repreenda. E isso está escrito na Bíblia. É uma palavra de sabedoria, se os irmãos forem estudar sobre isso no Novo Testamento, vai dizer que a gente não pode se lançar contra uma coisa sem saber, sem sabedoria. Porque de repente a gente está se lançando com uma coisa sem saber, sem se informar, né? Às vezes levando para o lado, assim que Deus está me mostrando, irmão, vamos orar na casa de fulano. Olha, lá é um centro, hein? Não jejuou, não se santificou, não buscou a Deus, está só na carne. Aí vou lá orar na casa de fulano de tal, para Deus expulsar o negócio lá. Aí
levam a sério, irmão, porque nos anos 90, teve duas irmãs que vieram de Minas, elas entraram aqui na piscina, num ambiente ali, que eu não vou entrar no profundo, e a mãe, não, porque a mãe era uma irmã de oração, não sei qual era a posição que a filha estava, ela ficou com, ou foi um mês ou foi mais de um mês muda. Sabe aquelas irmãs do vestido comprido? Aqui, eram duas, a mãe e a filha. Entraram dentro do mistério ali, aqui no Parque Floresta, que os irmãos já entendem mais ou menos, que os irmãos conhecem aqui a piscina, onde é, né? Entraram no mistério ali, naquela época a gente era do pastor Geraldo. Quando ela entrou aqui, saiu, já saiu muda. Entendeu o mistério? Ela poderia ter entrado e sair, tá tudo bem, foram lá orar, mas aí, irmão, tem que saber, se Deus falar que vai, né? Não é verdade? Aí está garantido, a pessoa vai, vamos lá, Deus está mandando ir. Mas, é como nós estamos falando aqui da carga espiritual, que cada coisa tem uma carga, a Bíblia fala, a uns Deus chamou para pregador, a outros Deus chamou para profeta, a outros Deus chamou para professores e doutores, não é assim que a Bíblia diz, Deus que dá o dom, né? Então, da mesma forma que Deus também dá o dom, que é a responsabilidade de cada um, também tem aquela pessoa que quer juntar todos os galardões e fazer tudo, não é verdade? Mas aí é que está o mistério, o dom espiritual específico para estar naquela posição. Não é verdade, Terra? Então aí uma pessoa vai falar, olha, eu vou orar lá na casa de fulano. Aí eu falei assim, ó irmão, eu orava muito em casa, tinha oração na minha casa. Mas teve um dia que veio uma senhora, que eu orei por ela, e a minha irmã era uma pessoa de temperamento forte, eu nunca tinha batido de frente com ela em nada, ela ficava ali ó, em cima de mim. Mas nesse dia que eu orei por essa irmã, eu bati de frente com a minha irmã e tive como se fosse um problema de nervo. Aí eu saí, fui rápido pro monge, aquele monge ali que a pessoa chama da Light, né? Mas aí eu já não quis mais orar em casa. Passou-se um tempo, a filha dessa irmã, que mora aqui ali pro lado daquele castelinho que tem ali para cima, ela falou que ela era dos dois mistérios. Ela ia na igreja e também mexia com outro negócio. E depois vai para casa da gente para pedir oração. Tá entendendo o mistério? Então, deixa aquela carga ali como... o meu irmão é pastor. Ele disse que tinha uma pessoa que ia lá para casa orar. Quando ela saía, Deus mostrou um saquinho preto. A pessoa orou lá em casa, vinha de fora para cá. Aí deixava aquele saquinho ali na nossa casa, aquele algo. Então, os irmãos observam como que Deus mostra sabedoria, né, irmãos? Que aqui é a igreja. Quantas pessoas depois disso que ia para lá para pedir oração, eu indicava para cá. Ó, é sexta-feira ali em frente ao Naide. Ou então eu falava assim, ó, sexta-feira ali na igreja aqui da libertação. Entendeu o mistério? Porque depois que eu comecei a ver, porque Deus vai dando sabedoria. Às vezes a irmã fala, irmão, vamos orar comigo na casa de fulano de tal? Eu falei, irmã, vai jejuar, vai orar, se coloca, quando a irmã sentir que está na hora de orar,